Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Impacto, o videocast oficial da revista Impacto Solidário. Aqui, as histórias que vocês leem nas nossas revistas ganham voz, ganham emoção e principalmente profundidade. O Papo de Impacto é uma realização da Interconectados Comunicação e Eventos e o nosso objetivo é esse: transformar a comunicação em ferramenta de desenvolvimento social, valorizando vozes, causas e trajetórias que precisam ser ouvidas. Eu sou Jean Carlos Monteiro, professor, produtor cultural, CEO da Interconectados Comunicações e Eventos e também editor-chefe da revista Impacto Solidário. Hoje estou com um conjunto azul e branco, sou um homem preto, de sapatos azuis e de um brinco de prata aqui na orelha esquerda. Eu sou Jorge Camargo, jornalista e apresentadora desse videocast que divido aqui com meu amigo Jean. Eu sou uma mulher preta, estou com o cabelo bem black, bem grandão, usando um cordão dourado, brincos dourados, a minha roupa, uma calça e uma blusa meio bege com uma listrinha preta, estou com acessório relógio e pulseira na mão e estamos aqui para dividir com vocês mais um episódio desse videocast. A nossa primeira convidada é uma voz potente da Soul Music. Eu fico assim meio de falar porque eu sou muito fã dela e já acompanho há muito tempo. Thalita Pertuzatti, ela está aqui com a gente. Thalita participa do Elas Brilham, Donna Summer e o Som Motal e também foi finalista da edição do The Voice Brasil. Essa mulher tem uma voz incrível e acho que ela vai dar uma palhinha pra gente ao decorrer aqui da nossa entrevista, né? E hoje a gente tem também aqui uma mulher preta maravilhosa, mãe da Sofia, turismóloga e hoje atuando na Secretaria de Turismo de Niterói. Obrigado, Érica. Prazer em ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E para completar esse time inspirador de convidados que a gente está aqui, temos o gestor público que enxerga a cultura como direito e expressão da cidade. Hoje, na Secretaria de Cultura, trabalha para fortalecer as redes e ampliar acessos, afirmando a cultura como base e desenvolvimento social. Seja muito bem-vindo, Iago Feitosa. Obrigado. Bom, gente, a gente já apresentou um pouquinho vocês, eu quero que vocês falem cada vez mais, nosso papo é para isso mesmo. E aí eu queria que vocês falassem o quão a cultura é importante para vocês, contando um pouquinho da trajetória de cada um. Fiquem super à vontade. Deixar o cara da cultura. Todos nós somos da cultura aqui. Sim. E a gente vai pedir também, né, para vocês fazerem a autodescrição de vocês, por favor. Perfeito. Então, eu sou um homem negro, possuo dreads finos e longos, e estou usando um cordão, que eu acho que diz um pouquinho sobre mim, que tem a espada de São Jorge embutida nela. Agora, o que a cultura diz sobre um pouco da minha trajetória é que nós somos feitos, né, pela cultura, nós somos constituídos por elas. Desde o momento que a gente escolhe os nossos gêneros musicais, eu acho que é a parte mais última dessa construção. Porque, na verdade, parte muito da interação do cotidiano, do dia a dia, dos seus pais, dos seus avós. Isso tudo vai juntando e vai criando ali uma linguagem, vai criando um cenário, vai criando uma estética que a gente chama de cultura, uma expressão cultural. Então, assim, o que a cultura fez com a minha vida foi tudo. Agora, o que, enquanto gestor na Prefeitura do Rio, com a cultura, eu acho que é o que eu posso fazer por ela também, que é através de fomento, incentivos e fortalecimentos com políticas públicas. Legal, que bom. Muito bom, Iago, muito bom. Adorei, Iago, vamos lá. Vamos lá, então, né? Pegar um gancho aqui na fala do Iago. Me agradecer. É tão bom quando a gente reúne essa galera boa, né? Essa gente preta. Eu sou a Érica Assis, já fui apresentada muito bem aqui pelos colegas, lindos apresentadores. Uma mulher negra, de olhos grandes, sou estatura média, visto agora uma blusa branca, um colar que veio lá do norte, para mim especialmente, com produção de cultura, né? Olha! As artesãs que lideram aí as mulheres dentro da geração de renda em vários estados do nosso país.
Iago tocou num ponto muito fantástico, né? Que produção de cultura é produção de todos nós. E a gente tem um entendimento assim, um pouco distorcido por conta de ser um país em subdesenvolvimento, né? A gente foi ensinado a entender cultura associada à arte. São coisas distintas. Cultura, a gente está falando de produção humana. Arte, a gente está falando de produção artística. Então, muitas vezes, a gente é entendido como um povo sem cultura. Talvez um povo, sem arte, mas não sem cultura. Não tem como. Ser humano produz cultura, né? E aí, alguns espaços territoriais fica sem produção artística, porque não tem oportunidade de exercer a sua cultura. Ou porque muitas vezes a sua cultura é desvalorizada, como a gente tem visto aí, né, nos territórios periféricos, o samba, o funk, entre outras coisas. Então são dois processos distintos que a gente precisa, de uma vez por todas, entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Desmistificar também um pouquinho, né? Deixar claro para todo mundo, né? Muito legal. Obrigada. Gente, eu amei. Eu tô aqui, gente. Eu amo quando eu chego. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo. Maravilhosa. Sou uma mulher negra, do blackão, gente, cabelo grandão, com umas pontinhas meio loirinha. Tô vestindo um vestido marrom com um blazer em cima, um colar dourado. E é isso. Tô aqui pra vocês, gente. De inscrição. Tô emocionada e nervosa ao mesmo tempo. Mas amei o posicionamento da Érica, gente. Eu nunca tinha, né, sintetizado dessa forma, ouvido sintetizado dessa forma. E é real, a cultura é algo primordial na nossa vida. Acho que a gente nasce já com a cultura, né? O nosso choro, ele já é artístico. A arte, tanto que você fala da arte de viver, a vida é cultura, né? E cada um com seus locais, suas vivências. A arte, para mim, a cultura, para mim, é algo muito fundamental. Eu que sou uma mulher periférica, moro na minha favelinha lá de Niterói. Moro em São Gonçalo, de Niterói. Venho de São Gonçalo, lá do Conjunto da PM. Entendi. Então, vou estar lá em Niterói hoje, inclusive lá. Agora vai estar. Cantando, se não cancelarem hoje, que eu sou do Ciclone. Vou estar lá em Niterói hoje, cantando lá em Piratininga. E a cultura, ela foi fundamental na minha vida. A arte me salvou, na verdade, né? Eu venho de zona periférica, moro ainda na comunidade. Alô, Boa Esperança, Itaipu, Niterói. Venho desses dois mundos, né? É muito louco, às vezes você tá num palco, um monte de gente, teatro, um outro cenário, né? E de repente eu pego minha mala e subo a favela porque o Uber não quer subir. Então eu tenho a arte, a cultura, ela tem esse espaço na minha vida real. De fato e verdade, a arte salva. Eu fui salva pela arte. Eu vi muitas amigas minhas seguirem caminhos que não são bons. Eu moro em uma comunidade, vejo pessoas seguindo caminhos que não são legais, né? Mas que é o que eles conseguiram enxergar da vida, né? A cultura da vida, né? A cultura em que foi inserido, levou para esse lugar. A gente ainda tem uma grande luta, né, aí pela frente, de mostrar outras perspectivas para as pessoas, que é possível, que é real, que isso aqui um dia já foi um sonho, e que a gente pode sonhar e que a gente tem o direito de sonhar. Então a cultura e a arte, para mim, tá no meu ar, no ar que eu respiro. Eu vivo a cultura, eu respiro a cultura, e ao meu respirar eu espero inspirar outras pessoas. Então, é isso, gente. Hoje é só a pessoa. Que legal você trazer isso pra gente, porque é importante a gente estar nesse lugar aqui discutindo um pouco sobre a cultura em relação ao que a Érica trouxe, né? Porque a gente vive a cultura no nosso dia a dia, né? E aí, trazendo um pouquinho para sua realidade, Érica, você que está aí já dentro da parte de eventos, a parte cultural há bastante tempo, a gente gostaria de saber, por exemplo, em que momento você percebeu que a cultura podia ser um processo de transformação na vida das pessoas? Um instrumento de transformação na vida dessas pessoas. Porque você é da arte, você é da dança. Olha, ela vai contar um monte de coisa aqui dela hoje. Vocês vão ter surpresas com essa mulher aqui que é incrível. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque você está em vários momentos, em várias situações artísticas. E aí, como que você percebeu, em que momento você percebeu que isso é transformação social na vida das pessoas? Isso. Fortalecendo o meu entendimento de cultura e arte, né? Eu fui uma pessoa que também fui salva pela arte.
Eu acho que a cultura, não é a cultura que muitas vezes nos transforma, é a possibilidade de carregar valor na arte, né? Porque por exemplo, a Thalita traz o cotidiano dela, né, das mulheres ali da periferia, muitas das suas amigas pertencem ao mesmo espaço cultural. Você teve a oportunidade de trazer valor à sua arte, do canto. Sim. Eu tive a oportunidade de trazer valor à arte da dança. Foi a dança que me salvou. A minha primeira formação é dança, né? Então, quando eu saio do meu espaço cultural, que é desvalorizado enquanto espaço de cultura, porque a gente pensa isso, né? Aquilo que faz ali não tem valor. Mas quando a gente se torna um artista... Ai, ela viajou. Entende que é a arte que salva, é o mecanismo da arte. Por isso a importância da gente ter equipamentos culturais com oficinas de arte, com produção artística, porque é a arte que gera dinheiro. Então, se eu quero que o menino e a menina consiga, né, transpor o espaço do seu território, eu preciso possibilitar que a ferramenta seja a arte. Por isso eu escolhi a dança. Porque eu já entendia que se eu dançasse, eu seria valorizada. Porque todo mundo gosta de artista, né? Eu conheço fulano. Eu sou amiga da Thalita. Eu sou amiga do Iago, gente, do Jean, da Jorge. Então, a gente tem essas questões também que são culturais, né? Todo mundo quer ser amigo de alguém que trabalha na Globo, por exemplo. Porque é artista, entende? E a cultura, muitas vezes, fica nesse campo do sem valor. Porque a produção cultural é que gera o processo artístico. Porque se eu não tenho os insights, né? Porque, por exemplo, né, da onde que você vai tirar os seus estalos de criatividade? Do que você vive no seu processo cultural, do seu cotidiano. Por isso é importante a gente amadurecer esses processos, estar em outros lugares, romper o território. Então, eu fui a primeira pessoa que foi transformada pelo poder da arte. Porque quando eu saio do meu território, fico 3 horas esperando uma aula gratuita do lado da minha escola, quando eu tinha 7, 8 anos, a arte me deu essa possibilidade de transformar o meu território. Porque quando eu volto artista, as pessoas me veem de outra forma, né? Que é uma grande bobagem, né? Nós somos gente. Sim. Então, eu fui a primeira pessoa, né? Filha de um pai motorista, de uma mãe costureira, onde as perspectivas de vida eram quase nulas. Vai ser o quê? E pior ainda, a desvalorização de alguém que sai do território que é vulnerável. Quando eu fui para a faculdade de dança, vai viver de quê? Vai morrer de fome. Porque como se também a nós fosse negado esse direito de ser artista. Porque coisa de artista é coisa de rico. Pobre tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? Isso, a vida toda. Eu tinha sonho de ser bailarina e meu pai falava, balé é coisa de rico. Hoje em dia eu sou um Pinóquio, gente, ok. Mas era meu sonho ser bailarina. E meu pai, por conta, né, dessa cultura passada, que você tem a função, você tem que ser assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo, tem aquele nicho de profissões ou exercícios que você vai fazer na vida, você não vai ser bailarina. E meu pai não falava, não, isso é coisa de branco, isso é coisa de rico. Pobre não faz balé. Na minha insistência, ainda consegui fazer um auxiliar administrativo no Senai, na época. Meu pai, não, as vagas já estão todas ocupadas. Seus filhinhos de papai é que vão pegar. Você não vai conseguir, não. Eu nem acreditei quando eu passei em 5º lugar, vindo de supletivo. Meu filho dormia em cima da prova, tomando café com Coca-Cola, que eu nem tomo café. Uma loucura, mas é a cultura, né, imposta durante muitos anos sobre as pessoas, né, de cor, a gente que é negro, de que a gente não é capaz, que a gente não pode alcançar e que é impossível. E já vem de pai, imagina, se eu tivesse ouvido meu pai, ainda bem que eu não ouvi ele. Olha que interessante, eu falo muito, vocês me cortem, né? Contrapondo o que a Thalita traz, né? Olha a cultura do pai dela. O meu pai tinha uma cultura diferente, porque ele, boêmio, que tocava violão, saía sexta-feira, gastava o dinheiro todo dia na cachaça, né, de sexta para segunda, mas essa arte que o meu pai fazia como homem que tocava nos bares, é que quando eu falei eu quero fazer dança, ai que ótimo, que massa, olha a cultura diferente. Que nesse caso ele já estava ali, talvez inserido dentro da arte, e falou, opa, por que minha filha não pode, se eu estou vivendo também de arte, e é uma coisa que eu gosto, legal, é uma coisa que dá certo. Bacana, Poxa, né? muito legal. Então a cultura é importante. E para as duas experiências tem uma perspectiva de futuro, né? Mesmo que sejam perspectivas diferentes, para uma família, bom, eu imagino que teu pai não tenha falado não querendo que você tivesse sucesso, mas justamente para preservar o teu futuro, uma vez que entende
que a arte e a cultura não é valorizada no Brasil. Exatamente. Todo mundo, Sim. eu acho. Já, por outro lado, como um escape. Poxa, as nossas crianças negras, elas têm uma perspectiva porque vê a imagem da Thalita, ver outros artistas negros e querem chegar lá. E até tem o talento, tem um potencial incrível para desenvolver algum talento. E, no entanto, também existem muitos riscos, né? E é por isso que entra a questão do fomento do Estado, do governo também em patrocinar essas manifestações artísticas, como a Érica falou. Se a gente não tiver um equipamento territorializado, capilarizado pela cidade, que chegue à ponta, trazendo oficinas para aquelas crianças poderem se desenvolver, de fato, a perspectiva vai ser a da Thalita. É uma louca. Eu acredito que, assim, os nossos pais, eles sempre têm o ar da proteção, né? Eu acho que acredito no lugar da proteção. Meu pai, quando ele era mais novo, ele sofreu, ele queria fazer, tinha uma peça no colégio, e aí tinha um cara, o garoto que acho que era até do Tom Jobim, uma coisa assim, da música, aí tinha a banda que passava, e aí a professora virou pra ele e falou assim, você vai ser gente sofrida. Ele queria ser o riquinho, ele queria ter esse papel. E ele era criança. E meu pai me contou isso muito emocionado, assim, sabe? Você vê a tristeza, a dor. Meu pai ainda tem muitas marcas desse episódio na vida dele, porque ele era uma criança, né? E tudo que a gente passa quando é criança, isso marca a gente de forma absurda. E ela falou, não, você é gente sofrida. Você tem cara de gente sofrida. Você não pode ser o riquinho, você vai ser gente sofrida. E você vai ver só como a sua mãe vai te aplaudir, ela vai ficar te aplaudindo muito quando ela chega aqui, porque você tem cara de gente sofrida. Gente, o que a minha avó fez? A minha avó aplaudiu, porque é filho dela, independente do papel que ele estivesse fazendo, a minha avó estaria super feliz. Isso marcou a vida do meu pai de uma forma muito, muito forte. Então, todas as vezes que eu falava pro meu pai, pai, eu quero transpor, eu quero fazer uma coisa diferente. Ele queria me colocar dentro de uma redoma para que eu não sofresse os preconceitos que ainda existem muito na vida. Eu já sofri muitos preconceitos. A diferença é a forma como eu lidei com os preconceitos sofridos. Sabe? É porque eu falo para as pessoas, eu falo assim, até falo, eu brinco, na minha mentalidade, eu falo assim, não é nem racismo que a gente sofre no Brasil, que a nossa raça é toda miscigenada. Ela adora olhos coloridos, né? Porque a verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo. O cara mais branquinho, mamona negra. Entendeu? Então ele tem sangue negro correndo nas veias dele. Então eu tenho essa convicção muito forte. Então eu falo, não é nem racismo, é preconceito. Você tem preconceito contra a minha cor, porque você é da mesma raça que eu. Falei, racismo é o que eu sofri na China. Aquele bando de olhinho puxadinho, outra raça. Aí vem fazer coisa comigo. Agora, aqui no meu país, não me respeita. Me respeita porque eu sou igual a você. Eu nasci aqui, eu construí esse país, a minha avó construiu, o meu bisavô, todos nós construímos igual, até mais do que. Fala assim, não gosto de superioridade, não, mas é verdade. Quem botou esse país nos ombros? Quem leva esse país no colo, gente? É a periferia. Você vê a quantidade de gente que mora na favela? São milhões, milhares. E é aqueles que fazem a máquina girar. Quero ver essa galera toda cruzar o braço. Ai, eu queria ver um dia. Cheguei! Imagina! Então, a minha visão da vida, ela sempre foi nesse prisma, nesse aspecto. Peraí, eu faço isso aqui funcionar. Se você tá tendo alguma coisa, se a rua tá limpa, tem que valorizar todas as profissões. De lá de cima até embaixo. E sempre quiseram dizer, você tá embaixo. E quiseram colocar isso na nossa cabeça. Eu falo a coisa pra mim mais clara, que eu adoro viajar, né, gente? Eu viajo na minha cabeça. Mas eu viajo. Imagina aquela casa toda cheia de branco lá. Um monte de negão. Se todo mundo falar assim, virou o jogo. Cara, quem cozinhava? Ser, né? Quem cozinhava? Quem botava comidinha no prato era a gente, menina. É uma coisa que você vai ameaçar o marido, você fala assim... Você come, hein? Você dorme, hein? A maioria eram os negros. Então, é uma coisa mental, é cultural, é cultura. Que já vem de muito antes. Porque nós éramos a maioria. Se for colocar cientificamente, de força física... O negro tem esse lugar, gente. Eu fiquei abismada. A primeira vez que eu encontrei com uma fonoaudióloga, ela falou assim, os negros cantam porque a gente tem mais fossas
No rosto, a gente tem mais buracos, por isso que a nossa ressonância vocal, para cantar, a gente tem mais amplitude de som. Isso é do negro, isso é nosso. Eu falo, gente, se a gente tiver que ficar no sol o dia todo, quem aguenta mais? Meu Deus, acordem! O nosso cabelo é um chapéu natural! Mas como é que a gente pode se envergonhar a vida toda do nosso cabelo? A gente quis colocar no outro lugar. Eu falo, eu respeito quem é liso, eu falo, gente, porque é difícil tratar o nosso cabelo. É que tem que dar um cuidadinho aqui. Mas é um chapéu natural, gente. Deus fez a gente assim, ó, já prontinho pro mundo, pra vida, sabe, pra luta, pra conquistar, pra crescer. E a gente levantou esse país. Então, não aceite, não aceite em lugar nenhum ninguém dizer que você é menor. Não, você construiu esse país é seu. Pronto, falei! Uma coisa que a gente está trazendo aqui que eu acho que é importante é porque a questão da qualidade de vida, né? E qual é a percepção de cada um referente à qualidade de vida. Você trouxe a percepção do seu pai, que entende, né, vivia de arte, a qualidade de vida para ele era isso. E você trouxe uma outra percepção do seu pai, que era outra coisa totalmente diferente para ele, qualidade de vida. Era manter ela ali num lugar onde ela não passasse preconceito, onde ela não passasse por situações que ele já tinha passado. E no seu caso, não vai ser bailarina sim, porque isso vai te dar qualidade de vida, vai te dar cultura, vai te trazer para a vida das artes. E aí, pensando em qualidade de vida, falamos sobre um produto e um parceiro maravilhoso que a gente tem. Georgia, você sabe que aqui a gente fala de impacto, de escolhas que transformam, e nada melhor do que cuidar de si, não é verdade? Exatamente, Jean. E quando esse sabor vem com leveza, estamos falando de Health Flavor, o suco detox que chegou para transformar você e te trazer mais qualidade de vida. Com ingredientes naturais e uma fórmula pensada para o seu dia a dia, a Health Flavor mostra que detox não precisa ser sinônimo de sacrifício. Pelo contrário, é de vitalidade e principalmente bem-estar e qualidade de vida. Gente, é uma delícia. E para você conhecer mais, siga nas redes sociais Suco Health Flavor e descubra o sabor da qualidade de vida. Bom, já que a gente já voltou, né? Thalita, eu quero falar um pouquinho com você. Você disse que seu sonho era ser bailarina, né? A arte já estava ali no seu sangue desde sempre. O que, obviamente, seu pai, né, não permitiu naquele momento. Quando foi o despertar para você ser cantora? Como é que você descobriu esse dom em você? Então, a gente, né, apesar de vir da periferia e ser evangélicos, sermos evangélicos, o meu pai e minha mãe, eles nunca privaram a gente de arte em geral. Então, eles sempre inseriram, eles, Regina, Tim Maia, sempre teve muita música em casa. A gente tinha todos os discos da Xuxa, eu era a própria Xuxa Preta. Meus pais, eles deixaram a gente sonhar. Eu acho que o lugar dele, dessa fala, talvez é porque a gente morava no lugar... Conjunto da PM, gente. Hoje em dia tem um pouco mais de acesso, né? Eu tô com 36, então pensa. Sim. Há 30 anos atrás, era um lugar onde não tinha acesso. A gente levava, tinha, tipo, horário pros ônibus. E vida difícil. Eu tenho uma irmã que também é cantora, Débora Pinheiro. Então eram 2 filhas. E minha mãe sempre sonhou. A gente ficava sentado na frente da televisão sonhando em ser cantora. Eu, na verdade, a minha irmã sempre sonhou bem mais do que eu até. Eu era muito mais realista. Então eu vi com uma idade, falei assim, eu sempre gostei de cantar. Falei, cantar acho que não vai me dar dinheiro, não. Então acho que eu vou ser militar. Eu vou ser veterinária, que eu amo animal até hoje. Eu e meu marido, a gente vive adotando bichinhos. E aí, veterinário, e foi crescendo com essa mentalidade, mas cantando nas igrejas, né? E a gente vem do evangelho. Então a gente sempre saía para as igrejas para cantar. Meu pai e mãe sempre incentivaram muito a gente, né, a ir para as igrejas, levar. Era o mundo, né, deles, a cultura deles era mais nesse lugar, mas nunca impediram a gente, sempre deixaram a gente ouvir tudo, ensinaram pra gente tudo de música. Mas com 18 anos, 17 anos na verdade, foi quando eu decidi que seria uma cantora. E na verdade foi dentro de um quadro de preconceito. Eu fui numa festa onde só tinham brancos e era eu e mais um negro. Eles serviam todos, menos a gente. Aí, na época, eu falei assim, gente, eu tava achando que eu tava arrasando, mas eu não tava não, gente, porque eu alisava o cabelo, aí eu prendi, achei que tinha ficado tudo lisinho aqui na frente, tava achando que eu tava, e aqui a marca do preso, enfim, eu tava bem horrorosinha, tadinha. Mas isso não dava direito de ninguém, não servi. Eu também tava ali. Mas as pessoas passavam como se a gente fosse meio que inexistente. Aquilo foi mexendo comigo na mesa, e eu ficando bem, bem triste, eu fui pro banheiro e eu comecei a chorar.
E eu falei, eu tinha 17, falei assim, quando eu fizer 18 anos, ninguém me para. Essa galera vai ver eu brilhando lá em cima. E eles vão falar, conhece nada. Vou fingir que nem conheço. Arrancou no meu coração. Mentira. Hoje em dia eu falo, sim, valeu, tchau. Então eu fui baseada nisso. Fui trabalhar no restaurante, a vida vai seguindo, né? Trabalhava numa cafeteria, depois ia para um restaurante, trabalhava de 6 às 10 era recepcionista de caixa, depois era só caixa, servia chopp, fazia tudo. E abriu numa rodinha de samba. E aí ali todo mundo começou a me perguntar a frase: o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Vai pro Raul Gil, vai fazer, não sei o quê. E teve um dia que o seu Raul me chamou, gente. Mó loucura essa história. Aí ele falou assim, você? Aí ele, você que tem um sonho. Aí sonho. Eu entrei num looping de loucura. Viver da arte é loucura. Até hoje eu vivo esse salto diário, né, gente? Mas foi naquele dia ali que eu decidi, dali eu comecei a perseguir o que eu queria. Eu queria ser cantora, então eu vou pro Raul Gil, e assim eu fiz, eles fizeram um teste, falaram que iam chamar, não chamaram. Eu botei a roupa de novo na mala, comprei uma sandália nova, achando que tava arrasando, que eu achava que me arrumava bem pra caramba, mas não é lá. Fui lá pra porta da emissora e falei, eu vim hoje pra gravar, porque fulano disse que me chamou, disse que eu vinha gravar esse mês, então eu tô aqui. Foi assim que eu fui conquistando. E conquisto até hoje a vida artística. Mas foi com uns 17 anos que eu falei assim, eu vou ser artista, eu vou mostrar para as pessoas qual é o meu valor. Sabe? Eu falei, graças a Deus eu consegui sempre pegar todos os quadros de preconceito na minha vida e racismo e virar, porque acho que vem também da minha mãe, sabe? Apesar de não ter muito isso e terem sofrido muito, ter esse lugar de, tipo assim, você tem o seu lugar. Você é valorizada, minha filha. A gente foi muito amado, né, no nosso lar. Então, a gente tem aquele amor. Eu nunca aceitei ninguém me tratar menos do que os meus pais me trataram. Eu entendia um pouco, muito pouco. Hoje, mais velho, eu consigo entender mais. Mas entendia um pouco do que os meus pais fizeram. Meu pai catava fruta no Ceasa para não faltar para nossas frutas. E nunca faltou. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa. A nossa casa, ela sempre teve fartura. A gente não tinha peixe, eu me vestia de menino e ia pro cais de Jurujuba. Nem estava funcionando ainda. Ia lá no cais de Jurujuba, aí, tio, deixa eu te ajudar, tio. Ela já era atriz, né? Tio, deixa eu te ajudar. Eu ia pegar uma caixa. Minha mãe sempre foi essa mulher. A gente, com 4 anos, botava a gente debaixo dos braços, vir no mercado de São Pedro, pegar uma caixa de peixe, levar lá pra Palmeira, vender a sardinha, limpar a sardinha. Essa foi a minha visão da vida, de fazer a vida acontecer, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, sempre fiz acontecer, independente da circunstância que estivesse acontecendo. Mas com 17 anos foi quando eu falei assim, vamos ver! Ai, ainda bem que você tomou essa decisão. Ainda bem que você tomou essa decisão. Olha, é muito legal você trazer essas suas experiências, né? Mas porque a gente está falando de olhar para a cultura com um olhar mais humano, né? A gente precisa ter esse olhar diferente. E aí, Iago, eu trago essa pergunta para você pensando nisso, né? Você como um gestor e tudo mais que está dentro da cultura de forma geral, mas que tem esse olhar mais perspicaz, eu queria que você explicasse para a gente como é para você enxergar a arte, não apenas como uma política pública, sabe? Mas também como um fator de direito social pra gente. Eu acho que quem pode muito nos ensinar sobre isso foram as nossas tias baianas, que desembarcaram aqui no Rio de Janeiro depois de um êxodo nacional, em que a Bahia, o Nordeste, desceu pro Sudeste, mais precisamente aqui pro Rio de Janeiro, e trouxeram no tabuleiro, né, as suas possibilidades culturais de se viver aqui, de sobreviver numa cidade que até então era hostil à cultura afro-referenciada. Elas se colocaram dentro de um território em que estava passando por um processo de urbanização, em que estava à vista de tirá-los de lá, só que com a cultura conseguiram permanecer. O maior projeto de integração racial já implementado no país, até hoje, quem fez foram os negros, por mãos das tias baianas, que conseguiram, com isso, constituir uma renda, assegurar a possibilidade de manifestar a sua cultura no axé, dentro dos terreiros. As escolas de samba que nasce lá, a nossa primeira escola de samba, deixa falar que hoje é Estácio de Sá, também nasce, é fruto
dessa potência, né, dessa necessidade de existir. Então, assim, as tias baianas nos trazem hoje uma informação que é importante, né? A cultura, ela é uma maneira da cidade se inventar para que faça caber as diversas existências. Ou seja, as tias baianas inventaram uma cidade possível para elas. E até hoje a gente vive esse legado de uma cidade que tem na sua cultura a centralidade negra. Hoje quem mais produz cultura e arte na nossa cidade hoje são pessoas negras. E a gente precisa reconhecer isso para a gente entender a nossa identidade e, a partir daí, implementar, elaborar e depois implementar políticas públicas a fim de fortalecer a identidade da cidade. E que eu acho também que você traz pra gente é uma questão de não trazer a cultura só como algo de entretenimento, né? Porque muitas das vezes a gente acha que só traz pra esse lugar, um evento e tudo mais, então vou lá para me divertir. E aí esquece que a gente está vivenciando uma cultura que é do seu dia a dia. Sim. E que a gente está trazendo, de repente, ações afirmativas dentro daquele evento. E eu acho que a gente tem que começar a ter esse olhar de não é apenas o entretenimento, eu estou trazendo cultura, informação, conhecimento, coisas que talvez no nosso dia a dia não cabem. Mas você vai para um evento e você fala, caramba, eu não sabia sobre isso. Né? A gente pode ter aí, por exemplo, falando sobre os eventos que a gente tem agora, principalmente no Novembro Negro, que a gente tem inúmeros eventos que estão acontecendo que falam sobre arte, que falam sobre a história de algumas pessoas, que às vezes a gente nunca ouviu falar. E que às vezes até nas escolas a gente fala assim, poxa, mas faz tanto tempo que eu ouvi falar sobre Lélia Gonzalez. E você fala, caramba, ela fez isso? Ela fez isso. E estava num evento que tinha entretenimento, cultura, arte. Então a gente precisa olhar para esse lugar, para esses espaços e principalmente para essas atividades, deixando de lado só o entretenimento. Entender que aquilo ali tem algo voltado para a nossa história. Eu acho que a gente começa a ter essa percepção a partir do que você falou, né? Que eu acho que é importante. Deixa eu trazer exemplos práticos, assim. Por exemplo, gente, há 15 anos atrás, quem estava fazendo as rodas de samba na cidade geralmente cuidava do seu próprio instrumento e também media o som, testava o som para todo mundo, levava a cadeira, levava a mesa. Então, assim, o profissional da cultura naquele momento, ele tinha que lidar com tantas coisas que o fazer artístico dele mesmo deixava para a última opção. O que foi feito? A Prefeitura do Rio, ela faz um credenciamento na cidade toda, e hoje são 150 rodas de samba profissionalizadas com ponto fixo, com datas fixas, isentos de pedir alvará à Prefeitura, ou seja, tem seus espaços e conseguem extrair sua renda dali. Eu acho que são políticas importantes de valorização da cultura que permanecem como legado na cidade. Outra, as tias baianas, as baianas do Acarajé. Gente, elas foram reconhecidas como patrimônio da cidade, o que deixou as baianas da Bahia mas aqui elas se organizaram politicamente como segmento cultural e hoje elas também são certificadas e têm todo o direito de estar naquele ponto fixo, constituindo também a identidade daquele espaço ali. Por exemplo, na Carioca, você conhece a baiana do Acarajé que está lá. E não vai ter outra baiana que vai estar no mesmo lugar que ela. Então você sabe o nome daquela baiana. Na Praça do Lido, em Copacabana, você sabe exatamente quem que está lá. Então você consegue reconhecer aquelas pessoas, você interage com elas e elas interagem com o território. Ou seja, é a cidade, de alguma forma, estabelecendo trocas culturais e de linguagens todos os dias, cotidianamente. Então, assim, por isso que é importante, né, a gente lembrar da importância da cultura, que além de transversal, como você falou aqui, ela vai lidar com a saúde, ela lida com a segurança pública, com a formação e com a possibilidade de construir uma perspectiva de futuro nos territórios da cidade. Pegando esse gancho aí que, né, vocês falaram, a gente está justamente em novembro, né, a gente está falando sobre Novembro Negro, e a gente já não aguenta mais a gente só aparecer em novembro. Né? A gente já não aguenta mais só aparecer em novembro. Né? Tudo acontece ao nosso redor em novembro e ao longo do ano a gente é simplesmente esquecido. Né? Então, pegando esse gancho, Érica, eu queria que você dissesse um pouquinho o que você acha que está faltando para fortalecer essa cultura da população preta, sabe? Trazer mesmo para o nosso cotidiano, para a nossa vida. O que você acha que falta ainda?
Falta mais Iago Feitosa. Muito Políticas bom. públicas, né? É a política pública que faz essa retroalimentação da cultura e da arte, né? Ele deu um exemplo muito fantástico, né? Os exemplos práticos, que quando o cara que tem talento, né? Que tem o dom, que a gente tem até que desmistificar isso, mas tudo bem. Tem que fazer tudo, tem que fazer o som, tem que alinhar a luz. Ele acaba tendo esse lugar da arte comprometida, e quando a política pública vem, o fomento vem de reconhecimento daquela arte, possibilita que essa pessoa ou esse espaço-território seja mais fortalecido e automaticamente tenha aí um caminho longo para percorrer. Então, hoje a gente já tem um pouco mais de caminho andado, né? Sim. Mediante a tantos editais que foram aprovados aí, muito na força e muito no fruto da militância de milhares de artistas que disseram, opa, Sim. eu não quero mais ficar nesse lugar só da cota dentro dos 12 meses. Ou, por exemplo, precisa de um pretinho, precisa de uma pretinha, vamos chamar essa cantora. Então, a política pública, que é a ação concreta de um direito constitucional, ela faz essa roda da retroalimentação. Eu posso ter o direito de ser reconhecida como artista, cantora, ganhar o meu direito, né, dinheiro, ganhar o meu dinheiro com isso. Então, automaticamente, a qualidade de vida vem, automaticamente as pessoas que vivem comigo, né, pessoas ao meu redor vão olhando assim e ela ganha dinheiro com isso. Então, eu também posso, o que foi muito nos negado, né? A gente não tinha possibilidade. Então, daí não tem como a gente deixar de lembrar da chacina que a gente viveu alguns dias atrás, né? Muito por conta da ausência dessas políticas públicas e também desse entendimento dessa roda que precisa alimentar aquela cultura. Quando eu vivo num lugar que é vulnerável e que a minha cultura é a cultura de eu não ter perspectiva, eu não ter escolha, porque é muito fácil as pessoas falarem, escolheu, né? Eu só escolho se eu tenho banana, se eu tenho maçã, se eu tenho beterraba. Mas se eu só tenho banana, eu vou escolher comer o quê? Banana, né? É que, na verdade, dentro da comunidade, o partido ele vira artista. Essa é a realidade. O rapaz jovem, eu vi muito isso lá no Complexo do Salgueiro, na PM, né? Quando a gente foi morar lá, era muito iniciozinho. Então, a gente viu o processo quando não tinha tráfico nenhum, quando o tráfico entrou, depois quando ele já estava dominado. Eu falo, gente, são pessoas, como outras pessoas. São pais, filhos, são pessoas que têm sonhos. Uhum. Então, dentro da favela, quando o menino vai crescer e vê que o bandido, ele é o cara que consegue dar uma boa vida para a mãe dele. Ele é o cara que consegue chegar com um iPhone e presentear o filho dele. Então, o caminho que ele vê mais próximo, né, e mais real, mais possível, é o tráfico. E assim, falo de uma coisa interna que acontece dentro das comunidades. A comunidade, ela se torna fábrica de bandidos, mesmo. Alguns direitos, eu não sei, em algumas outras comunidades, na minha, graças a Deus, tem muita coisa, mas durante muitos anos no passado, esse direito meio que era negado. É como, tipo assim, se eu deixo isso entrar, eu tiro minha mão de obra. Porque aquele menino já não vê aquela realidade, ele quer sonhar, ele quer fazer outra coisa, e eu fico. Porque você vê a quantidade de pessoas que morreram nesses dias como se fossem nada. Exato. E aí você volta nessa comunidade novamente hoje, se você entrar lá de novo, esses postes estão todos ocupados. Eles não estão vazios. Não ficou nenhuma lacuna. Ficou a dor de quem perdeu o seu ente querido, mas essa lacuna ela não ficou ali. Então, é muito importante a política pública realmente para que essa cultura seja transformada. Não é normal uma menina de 13, 12 anos, 10 anos a gente encontra dentro da comunidade, tendo outro filho. Que cultura uma criança de 10 anos pode oferecer a outra criança que ela nem vai conseguir criar? E ele vai ficar em cima da vida da mãe, a avó que cria. A gente cresce numa cultura que é muito bonita, da força, né? Mas que não é o certo. Criança tem que ser criança. Criança tem que estudar, criança tem que aprender, criança tem que viver a cultura, mesmo que seja do seu côncavo ali, da sua família, do seu seio, mas viver suas etapas, seus processos. A pior coisa na nossa vida é quando a gente é roubado dos nossos processos. Criança é criança. Criança não senta, gente, me desculpa.
Então, mas aí acho que a gente tem que também ter um olhar, né? Eu vou aqui mergulhar no Não, amo. de um olhar mais ampliado sobre o todo, né? Porque, assim, se as nossas histórias pessoais foram histórias de resiliência, foram história de transformação, a gente não pode correr o risco de tratar o eu como todo. Sim. Eu consegui, mas eu posso dizer para todas as pessoas que moram lá que nem todos conseguiram. E eu não posso entender isso como uma regra, muito pelo contrário, eu tenho que entender como uma exceção. Então não dá, por exemplo, para a gente validar, trabalhar com o eu. Porque não, você consegue. É só você estudar, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo, só aquilo todo. Né? Quando a gente olha uma comunidade vulnerável, aí eu discordo do termo que você usou enquanto artista do bandido, né? Não é sobre considerar artista, mas considerar, assim, todo mundo tem vontade de comprar algo, né? Nós somos uma sociedade capitalista. Sim. Isso é real. Na verdade, isso Não adianta a gente falar, não, eu adoro esse pobrinho, não, eu quero um tênis feio. Não é isso, não existe. A gente não tem como ser dessa forma, tá? E Thalita, tem uma coisa que é importante também, que a cultura ela pode ser imperativa pro bem e pro mal. A gente tem que separar as coisas de que o certo é certo, errado é errado e pronto. Porque quando na favela a cultura que o Estado comunica para ela é só da violência, as pessoas absorvem aquilo também. Sim. E reproduzem. Exato. Reproduzem na violência. Então, assim, se a gente não tiver políticas públicas que levem o potencial da favela, ou, assim, não da favela em si, porque a gente tem que pensar como território vulnerável. Sim. Mas daquilo que eles podem, a partir daquilo que foi construído de geração em geração, das linguagens artísticas, o que fica, o que resta, é a polícia invadindo aquele território e assassinando amigos, assassinando parentes. Então, assim, a cultura ela é um pouco perversa às vezes. Então, a gente tem que entender que a cultura ela pode ser positiva, mas também tem um lado negativo. Sim. Então, a gente tem que exercer, assim, como a sua arte. Ela tem que ser... Meu único pensamento é sobre como a gente lida com a cultura mesmo, sinceramente. Isso. Porque eu entendo que, obviamente, a minha vida ela não é nem uma exceção, nem a regra, nem nada, mas uma criança tem capacidade de criar outra criança? Não, de forma alguma. Entende onde eu coloco o ponto de vista e que eu falo? É uma questão cultural que a matemática diz muito logicamente que não é bom. Não é bom. Uma criança, minha sobrinha tem 9 anos, ela vai fazer 10 ano que vem. Criança não é mãe. Exatamente. Criança não pode ser sexualizada porque ela não tem consciência disso. E ela engravida, porque hoje em dia as crianças têm uma predisposição hormonal maior. E se ela não tem um ensinamento sobre isso, ela vai acabar sendo mãe sem poder. E eu vejo de perto, eu vejo a gente lá na igreja, apoia uma comunidade chamada Vila Norma, e eu vou todo ano na Vila Norma, e eu já vi uma criança com outra criança nos braços falando assim, tia, eu não aguento. Ela não tem capacidade. Então, quando eu falo de determinados pontos, não é criticando ninguém, mas deixando claro e trazendo para as pessoas um alerta que a gente não pode transformar o mundo. Eu, Thalita, não vou transformar o mundo, mas a mudança começa pela gente. Então, se eu posso levantar e falar assim, olha, você que tem sua filha, que é criança, que é mais nova, não. Tua filha não senta. Essa linguagem não é legal para ela, porque se ela sentar, ela vai engravidar. Porque a criança não tem consciência do que é um preservativo, ela não tem consciência do que é lembrar de tomar sua pílula todo dia. Ela tem DSTs. Eu lembro da minha época, do coleginho, vi um DST, eu fui massacrada mesmo. Agora que eu vejo DST. Massacrar, as tias abriam mesmo no colégio ali, o negócio da parte, eles ficavam assim, isso acontece, isso existe. Sim, isso pode acontecer. É preciso essa política cultural, respeitando todo o espaço de todos, né, que acho que existe um ponto onde diz assim, não vai fazer isso não vai fazer, por exemplo, um funk, porque isso é cultura de bandido. Sabe, existe esse preconceito ali, mas acredito que tem esse ter, sim, um equilíbrio. Amo. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. A gente tem arte na comunidade fortemente que tem que ser valorizada, tem que ser respeitada. Agora, outras coisas, as pessoas têm que estar atentas ao que está
oferecendo aos seus filhos, ao que está trazendo aos seus filhos. Porque criança não tem capacidade de construir outra criança. E a matemática é muito simples. Acho que a cultura ela também tem que levar essa matemática, essa racionalização para as pessoas, não só a emoção. Porque a música, ela tem esse espaço, né? Ela ama funk, que às vezes o pessoal lá da comunidade tá do lado. O corpo mexe sozinho, né? O corpo tá mexendo sozinho. Aí ele tá aqui, eu começo mexendo com essa letra. Não! Desvalorizando a mulher. Falando que a mulher vai fazer... Que eu fiz, eu acabei com a mulher. Eu acabei... Tem a cultura das pessoas que vivem assim? Tem. Mas isso é saudável para uma criança? Que está em formação? E a consequência da vida dela realmente vai ser trágica se ela seguir esse caminho? E eu vejo isso diariamente, gente. Sim. Eu cresci, as pessoas acham assim, Thalita Bertuzatti, tá na TV. Tá... Não, eu vivo isso. Eu vejo isso. Eu vejo a mesma ponta das pessoas dentro da comunidade lutando e tentando explicar isso sem ferir a cultura do outro. Porque é importante a gente não ferir a cultura do outro. Todos nós somos pessoas, todos nós somos humanos, todos nós merecemos respeito. E realmente é preciso. A gente viveu uma chacina, mas é uma chacina, gente, de pessoas que sabiam que o caminho não era certo. E eu não tô aqui não me solidarizando com a dor, porque eu subo todos os dias a minha comunidade e tem um cara que eu tô todo dia, bom dia, leva um chocolícia. Pô, mano, vai assim, que dor é pra mim um dia passar e ver que aquele meu amigo diário, cara, ele era meu amigo diário, de todos os dias tá me fortalecendo, não tá mais ali. Porque a vida dele foi brutalmente tirada. Mas é preciso dar essa oportunidade para que ele consiga ver de outro ângulo de vista, que ele pode ser segurança de uma outra coisa. Das pessoas terem o seu lugar, sabe? Não brigo quanto isso, mas a cultura ela tem esse lugar que é preciso ser lapidado, não só da representatividade, que é importante para todos. Eu acredito muito. Apesar de ser, as pessoas hoje em dia tem muita coisa do evangelho, as pessoas evangélicas, não tem nada a ver com a minha religião nem nada, nem da minha cultura, mas acho que a representatividade é importante em todos os setores, mas uma representatividade consciente. Mas você tem uma coisa que você está falando, Thalita, que quando você fala sobre, né, as crianças e tudo mais, a gente tem que lembrar que a política por si na verdade, a cultura por si só, ela não vai trabalhar sozinha. Ela tem que ter a política de cultura, de educação, a gente tem que ter uma política, né, que pense, quando você fala das crianças, de educação de base, porque isso vai mudar a realidade das pessoas que moram na comunidade. Porque só a cultura sozinha não vai adiantar. E quando a gente fala de criança e tudo mais, acho que é importante a gente pensar no doce, na parte boa, né? Que eu acho que quando você fala de criança, a gente sempre pensa no doce. E aí a gente está trazendo mais um parceiro maravilhoso de doce aqui com a gente. Georgia, você sabe alguma conversa que não combina com um docinho? Olha, eu não sei não, hein? E quando esse docinho vem com sabor de representatividade, propósito, fica incrível. Eu tô falando de Pretrufas. Gente, isso aqui é dos deuses, uma marca que é puro sabor, afeto e ancestralidade. Cada trufa carrega muito mais que chocolate. Carrega história, resistência e muito amor. A Pretrufas mostra que empreender também é forma de dar voz, que impacto é adoçar com propósito. Então, se você quer conhecer Pretrufas, siga nas redes sociais e acompanhe esse trabalho incrível. Jean, era a sua parte agora, né? Já tá abrindo o comer. Gente, corta, chega. Obrigada, Pretrufas. Bom, voltamos, e aí a gente estava falando um pouquinho sobre a cultura, sobre a educação, sobre o quanto é importante a gente trabalhar a cultura e a educação de forma integralizada, né? Onde a gente pode trabalhar a criança ali na escola entendendo o que é cultura, o que é arte. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa ter uma sociedade até um pouco mais entendendo complexos diferentes, de percepções diferentes do que a gente tem para falar no nosso dia a dia, né? Porque assim, a gente vai vendo a perspectiva do outro, vai abrindo a mente para as coisas, para as realidades, né? De cada coisa. Você falou, sintetizou coisas que eu falei assim, caramba, olha isso mesmo. A gente não está contradizer faz parte. Não, sim, a gente está falando as mesmas coisas sobre óticas diferentes. Porque assim, eu vivi 25 anos de dança financeiramente dentro de comunidade. Eu fui educadora de dança que vivia todo dia, toda hora com esses meninos, com essas meninas.
E aí a gente vai entendendo muitas coisas, né? Sim. Quando eu chegava, às vezes, nos territórios, que eu trazia outras possibilidades de música, mas primeiro eu tinha que trazer a música deles. Eu pedia para eles trazerem. Sim. Vocês gostam de ouvir? Vamos dançar o que hoje? Porque se eu chego com a minha cultura que eu queria, eles iam romper, não. Era mais uma. E aí eles traziam, eles começavam dançando, tentar sentar, né? E depois eu tirava a letra, trazia só a batida. Ritmo, né? A batida. Depois eles estavam dançando barbatucas, eles estavam dançando Chopin, eles estavam dançando Tom Jobim, em outras perspectivas. E ele falava assim, tia, eu nunca ouvi isso é legal, né? E a cultura na favela é muito diversa, né? E eu volto a repetir, para bem e para mal. É muito ruim. Porque ao mesmo tempo que você viu muita gente se solidarizando, enfim, porque foi violento o que aconteceu. Foi. Ao mesmo tempo, 60% da população favelada no Rio de Janeiro aprovou o que aconteceu. Exatamente. A igreja evangélica foi a primeira da assistência lá, a Universal, no caso. Tinha um ponto da Universal. Ou seja, não dá para acreditar que a favela é monolítica. Eu acho que isso que a gente vem trazendo, parece estar no comercial, né? Que a gente começa a conversar. Parece um pouco... Aproveitei esse gancho do comercial. Porque eu acho que é importante essas coisas estarem dentro. Porque parece que a gente só... Por exemplo, parece que a gente só pode falar disso num comercial. Não, a gente pode falar de... É esse momento pra gente falar sobre isso, sabe? Sim. De forma aberta, tranquila pra todo mundo. Então fica despreocupado, gente. Podem ficar super à vontade mesmo pra falar, sabe? E isso também é a produção da nossa cultura, porque a gente foi ensinado o certo e o errado, né? Sim. A gente não trabalha as nuances. Todo mundo tem a Exatamente. possibilidade de ver algo. E se eu mudar de lugar, eu vou ver outro algo. Exato. Se eu subir um pouquinho, eu vou ver mais. Ou se eu abaixar. Só que isso não foi nos ensinado. Aí a gente fica sempre nessa lógica do boxe, né? De ficar batendo, ou se não, muito na defesa. Mas em alguns momentos eu tenho que bater, outros eu tenho que ficar na defesa. Então existem outras possibilidades. Sim, não, e de enxergar esse 360 graus, né? Porque você tem a sua vida e eu não vivi a sua vida, eu não dei o seu chão. E isso é muito bonito. A vida, ela é colorida. A vida seria preto e branco. Sem graça, ser né? errado, Todo mundo gosta e todo da mundo mesma com a mesma gosta da mesma coisa. coisa. As crianças podem não gostar. Cara, eu falo, gente, eu sou apaixonada pelo funk. Tanto que meus lançamentos atuais são todos com batida de funk. Eu amo! Maculelê. Não, maculelê. É a origem. Era maculelê. E aí a gente extrai o funk, importa o funk pra cá por conta do sucesso que teve lá. A gente botava aqueles vinis nos bailes, aquela coisa toda, que o cara cantava fingindo que tava cantando em inglês. Tanto se você pegar as gravações antigas, dos bailes das antigas, eles estão errando tudo. Eles estão mandando ver, e a galera vai. Depois eles acabam fazendo uma coisa mais autoral e sensitivamente, assim, inteligentemente, Eu gosto disso. inteligentemente, Nosso eles povo resgatam inteligente. o maculelê. Incrível. E aí pega o nome, o gênero funk, mas só tem o nome, só ficou o nome. Porque o que vem no ritmo é o maculelê. É incrível. Bom, e aí uma pergunta que a gente quer trazer para todos vocês, no sentido do que a gente já vem conversando sobre a cultura ser um espelho do nosso tempo, mas também ela é uma semente para o nosso futuro, se a gente parar para pensar e analisar isso, né, no dia a dia. Eu queria saber como vocês enxergam principalmente o papel da cultura na formação da nossa sociedade de forma mais crítica, de forma mais empática e principalmente mais consciente. Eita, pergunta difícil. Pensando na cultura como produção humana, acho que é importante a gente trazer a cultura de base, né? A cultura das raízes, né? De onde nós viemos, quando hoje a gente consegue. Às vezes eu olho assim para minha geração 80, eu sou de 80, vou fazer 45 anos, gente. O quanto, por exemplo, nós mulheres e homens que vem da década de 80, nós somos ainda com muitas dores, muito lugar de, muito peso. Às vezes eu fico olhando, Iago tem quantos anos? Desculpa a pergunta. 33. Essa geração do Iago, a geração 10 anos depois, traz mais leveza, porque já traz um legado. Olha como é importante. Sim. As sementes para o futuro. Nós não tivemos essa oportunidade de 80. A galera de 90, de 2000, já é inserido num contexto
com mais legado, com mais coisas construídas para seguir o rumo. Então a gente tem que continuar fazendo as sementes para que a gente não tenha que voltar de novo no tal Novembro Negro, para que a gente não tenha que ainda ficar falando o tempo todo da política pública, do investimento, do território vulnerável, que essas palavras são horrorosas, eu odeio. Necessárias, porém, né? Do ponto de vista, assim, o ideal seria que a gente não tivesse esses cenários, né? Mas que a gente ainda passa por essas dores. E aí, eu acho que é papel de cada um de nós fazer essa leitura mais aprofundada, buscar que olhar para as pessoas como gente, né? Trazer o fomento das possibilidades de milhões de existência, entendendo que não há. Porque se a gente pensa hoje ainda, é porque é fruto da nossa colonização de 1500. Né? A gente ainda traz isso no nosso cotidiano, esse cotidiano muito eurocêntrico, desse conhecimento. Por que os nossos pais nos tiram a possibilidade da arte? Porque a arte ainda está no lugar do entretenimento. Não, artista é coisa, né, de quem não faz nada. Mas, ao contrário da cultura eurocêntrica, não. Né? O turismo, por exemplo, a minha área de atuação atualmente, as pessoas nascem porque as pessoas que tinham grana queriam viajar para estudar. Então, o turismo nasce na possibilidade e na necessidade de eu sair de um lugar, território, e ir para outro lugar. Por isso começou as viagens turísticas, mas com o objetivo de aprender, porque aqui não tinha essas possibilidades em Brasil, até em França, né, em outros países. Então, acho que é importante pensar na semente, né, para a gente construir o futuro, muito ancorado para onde nós queremos ir, né? Por isso que a gente tem os nossos símbolos adíncras que nos ajudam, né? Sankofa traz isso, da onde eu vim, né? Aonde eu quero chegar, não negar esse lugar. E aí, quando a gente vê corpos de mulheres pretas, corpos de homens pretos inteligentes, né, Iago? Que utilizam desse entendimento, né? Bem, estive agora na Expo Favela, né, ouvindo o Mumuzinho. E ele falava da trajetória dele, que ele aprendeu com o Cazé, com a Regina Cazé, né? Que ele precisava ter a empresa dele, porque ele, como homem preto, as empresas, os empresários queriam colocar em lugares ou pagar certos percentuais, que ele falava, eu venho aqui, canto, danço, falo tudo, e o cara quer me pagar 30% do cachê, e a agência ficava com 70%, e ele criou a empresa dele, porque hoje ele consegue ter mais autonomia para decidir que é feito com dinheiro. Nossa, é importantíssimo você trazer essa questão da grana, que agora a gente vai falar de dinheiro, de grana, isso é muito importante. Eu lembro uma vez, Thalita, que teve um show no Imperator seu, e que a galera se reuniu, porque tinham sido poucos ingressos vendidos, né? Eu me lembro disso, eu estava lá naquele meio, participei daquele grupo lá do Telegram, né? Então foi uma mobilização da galera preta, assim, sabe, para todo mundo comprar os ingressos, era gente de fora do estado comprando e dando, vamos lá, vamos fazer. Né? E aí eu trago essa questão da valorização monetária também, né? Porque enquanto artista preta, né, cantora e mulher, você sabe o quanto é difícil você chegar num patamar, porque as pessoas chegaram, eu estou no topo, mas o topo está me trazendo dinheiro, o topo está me trazendo, está me dando esse dinheiro que traz para o branco, que a gente sabe que tem muito mais possibilidades e oportunidades, porque você é uma cantora, a gente sabe, se eu ficar aqui, vou ficar rasgando aqui, né? Mas você sabe dessa dificuldade. Então, dessa divulgação, do lugar do artista preto, sabe? De potência, de sucesso, mas ainda ser muito desvalorizado financeiramente, né? E é muito importante a gente ter em mente, por exemplo, o Mumuzinho, ótimo, eu sou empresária, sou dona da minha empresa, eu pego debaixo do braço meus espetáculos, vou a nível de bilheteria e vou conquistando a minha vida sem utilizar nada de ninguém e nem burlar os meios para que se alcance, porque a lógica, a matemática psicológica é a mesma matemática do garoto da favela. Ele vira ele vai para aquela vida. Eu tenho primos meus que morreram com um tiro de fuzil na cabeça, gente. Não, eu não posso deixar de falar e talvez compartilhar, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é compartilhar uma com a outra esse ponto de vista. Falando de dinheiro, eu tenho... talvez eu falo assim, meu pai que me fala que eu sou utópica, né? Eu sou uma pessoa muito utópica. Eu sou feliz com tudo que eu tenho. Obviamente, naquela situação, eu tinha que pagar um monte de músico. Minha preocupação era os músicos que eu tinha que pagar. Não era nem a minha condição. Porque o meu já tinha aberto mão. Porque eu aprendi que a arte... Cara, a arte, pra mim, ela tá no lugar...
tão diferente. Às vezes a gente já sai no show e já aconteceu de ser uma balinha pra mim, uma balinha pra minha família, e a gente saiu feliz porque uma criança virou e falou assim: ô tia, eu vou ser cantora. E a gente tem criança, sabe, dentro do show, e vendo que isso é possível, que isso é real, e que ela não precisa fazer nenhuma outra coisa, ela não precisa se despir, tirar sua roupa, sabe? Que é pesado, gente. Uma criança, ela é colocada em situações que ela nem sabe, e aquilo traz uma agressão, e as pessoas maliciosas se aproveitam disso, e depois ainda olha e fala assim: mas ela viu o que ela estava fazendo, ela estava se oferecendo. Cara, por causa de uma... só para poder colocar aqui meu ponto de vista quanto à arte ser nesse lugar, por conta disso. Não, mas ela estava ali se oferecendo. Ninguém tem o direito de fazer nada com ninguém. Eu não estou legalizando o direito das pessoas maliciosas. Mas a gente precisa levantar essa coisa. Por que a gente coloca isso como importante? Será que isso realmente é o fundamental? Onda, já foi pro funk. A loucura dos empresários ficam em cima de você. Eles querem, não, vai lá, veste... Então, veste essa roupa. Eu vesti essa roupa até um certo ponto. Assim, essa roupa não me serve. Isso não me cabe, mas não é todo mundo na vida que vai conseguir ter essa atitude de falar: essa roupa não me cabe. Mas o meu papel enquanto artista, enquanto pessoa, ser humano, é falar assim: se não te cabe, não veste. Você não é obrigado a ficar com nada te apertando, as pessoas dizendo que você tem que fazer exatamente isso ou aquilo. Acho que o nosso ponto é olhar para o ser humano, olhar para o outro e falar assim: caramba, quem eu posso estar agredindo com isso? Sim. Quem eu posso estar lesando com isso? Quem eu posso estar, sabe, humilhando ou fazendo qualquer coisa do gênero? Sabe, jamais olhar a arte de ninguém com genialidade. E o dinheiro é fundamental, sim, porque hoje em dia o dinheiro é poder, né? A gente precisa até, eu penso, Thalita, né, com a minha cabecinha aqui minúscula, penso que a nossa cultura deveria até mudar, não sobre o que tem preço, mas sobre o que tem valor. Tem pessoas que não vão ter uma conta bancária gorda, mas elas são riquíssimas de coisas que o dinheiro nunca vai comprar. Nunca. Eu falo, eu cresci sempre, né, humilde, minha família, meu pai pegando a coisa do Ceasa, mas eu adorava quando minha mãe, com a simplicidade, montava uma mesa e a gente estava ali junto e comendo. Eu falo assim, isso eu dou valor, porque oportunidade, eu tenho a oportunidade de trabalhar fora do país. Eu recuso. Eu falo, eu quero o cheiro da minha mãe. Porque dinheiro, eu conquisto, a gente ganha aqui, perde ali, perde 100, 200 na rua. Essas coisas se vão. Mas e o cheiro da minha mãe? E o abraço dela? Eu tenho como comprar isso? Eu não compro isso. Você não compra isso. Você tem coisas que são valorosas e a gente precisa de, inclusive culturalmente, trazer valor às coisas e não preço, sabe? E aí eu falo, sou o que sou, não foi preço, foi valor. Eu vi a força de um povo que eu sempre amei, porque eu saí para fora do Brasil para trabalhar, fiquei 10 meses na China e quando você sai do país para trabalhar, é um contrato após o outro, porque você tá lá, você faz os contatos, você se dedica, eu me dedico, eu sou uma pessoa que eu me dedico muito pro meu trabalho, então eu consigo entregar um bom produto para as pessoas dentro do que eu me proponho a fazer. Então tem oportunidades, e eu tinha oportunidades, mas eu falei assim, eu sou apaixonada por isso aqui. Falo, gente, a gente não tem noção ou dimensão. Vejo as pessoas falando mal. Eu falei, gente, a gente tem noção ou dimensão do que é seu país. Eu fui pra Grécia, todo mundo é Grécia. Eu falo, gente, que lugar seco! Cheio de pedra, gente! Aqui é cheio de verde. É praia, é gente. Olha as nossas nuances. Mais que sejamos negros, quando a gente olha ao redor, a nossa nuance de pele já é diferente, cara. Sabe? Aquele equilíbrio. O Brasil, ele é riquíssimo. Talvez daquilo que o dinheiro não compre. Talvez o Brasil ele não tenha preço. Tem, né? A gente sabe que tem. Mas valor do Brasil é imensurável. E aí eu vejo numa situação dessa de Sou que Sou, onde as pessoas... Eu falei, mãe, eu já não tenho mais o que fazer. Foi literalmente isso. Nada armado, ela vai falar assim, mãe, não tem mais o que fazer. Falei, disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu preciso do público brilhar. Vou te interromper. Eu acho que a nossa estada aqui, nossa estadia, esse momento, é para que a gente chegue nesse momento da Thalita. A Thalita traz a sua trajetória de oportunidades e de escolhas.
Se todas as mulheres negras nesse país tiverem a sua possibilidade, porque hoje você pode escolher se você quer ir para a Grécia, se você quer ir para a Tapachina, se você quer ficar no Brasil cheirando a sua mãe. Mas você tem oportunidades. Então a nossa luta é para que todos tenham oportunidade de escolha. Perfeito. Porque você teve escolha, porque você teve oportunidades e hoje você escolhe o que lhe convém melhor, o que faz sentido para você. Eu tenho uma amiga que fala muito, faz sentido para você, né? Eu quero até falar para ela, faz sentido para você agora, então faz. A patrocinadora aqui do Papo de Impacto, Papel Semente. Para que a gente faça escolhas pautadas no que faz sentido para nós, dentro da nossa cultura familiar, nossa cultura de território, mas o que muitas vezes foi empurrada para nós é um modelo a ser seguido. Exato. E aí que a gente tem que questionar, né? O que a gente questiona é os modelos. Por que eu não posso escolher A? Por que eu sou obrigado a fazer o que todo mundo diz? Né? Essa novela que traí na Globo, né, traz uma questão da gravidez na adolescência de muita... Eu gosto da novela porque as pessoas conseguem falar sobre aquilo que está vendo, né? Sim. E eu uso essas ferramentas para trazer a reflexão. E traz 3 gerações que trazem o mesmo cenário, mães que ficaram, e aí a possibilidade da terceira geração da neta trazer a gravidez adolescente de uma outra forma, mas porque tem uma outra percepção, tem uma outra escolha, outra oportunidade. Então, os nossos precisam de oportunidade, né? Precisam poder escolher aonde você quer trabalhar e também desmistificar esse lugar do seu pai, que o seu lugar é o lugar do sofrimento. Porque às vezes a gente nem acredita nos nossos sonhos. A gente sonha, aí fica assim, isso é muito, né? Será que eu não vou conseguir, posso, né? Eu tô Será sendo que vai dar arrogante, certo? né? Eu quero trocar de carro, não. Eu quero comprar uma casa, não. Quero mudar. Eu nasci em São Gonçalo, moro em São Gonçalo até hoje. Hoje, com quase 45 anos, né? Uma filha de 11, hoje eu começo a pensar em morar em Niterói. Mas muitas vezes, quando eu falo isso com alguém, tá ficando... Até os colegas de arte sabem. Agora é mentira. Olha. Que a mulher negra não pode morar num apartamento de frente para a praia. Isso não é lugar para você. No fundo, as pessoas dizem pra gente até hoje. De forma Né? diferente, mas... Um homem negro, uma mulher negra não pode ser apresentadora de um podcast, de um videocast. Não pode vir com uma sala linda dessa, né? Olha quanta gente trabalhando para eles, né? Isso é muito poder. A gente tem que romper com isso. A gente pode qualquer coisa. Sim. Né? Eu falo, Érica, que isso é uma quebra de ciclo mesmo, né? Uhum. A gente já tinha citado uma vez em um dos nossos, né, episódios, mas essa quebra de ciclo familiar, talvez, que a gente carrega, né? Porque eu lembro que o meu sonho sempre foi ser jornalista, né? Sempre quis ser jornalista. E desde pequena. E quando eu via lá na televisão a reportagem, eu me via naquela ali. Aí eu botava aquela toalha na cabeça, né? Pegava o socador de ar para fingir que era microfone para ficar falando. E aí a minha avó, ela minou muito esse meu sonho, né? Isso aí não é para você não. Tu acha que você vai estar lá? Você tá vendo alguém preto ali? Sabe? Eu fui crescendo com isso e eu tô tornando meu sonho realidade agora. Com 43 anos de idade, terminando minha faculdade de jornalismo. Realizando o meu sonho que ficou lá na infância e que eu tive que quebrar um ciclo inteiro. E meus 2 filhos mais velhos já estão na faculdade, com 18 e 19 anos. A oportunidade que eu não tive. Então eu tive que quebrar esse ciclo mesmo, que não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. A gente acha, mas não é. Mas você trazer isso, sabe, falar, cara, eu consegui. Hoje eu tô aqui, né, terminando a minha faculdade, a gente tá, essas pessoas maravilhosas aqui que conseguiram, que quebraram ciclos, porque foi muito difícil para todo mundo, sabe? Então, essa questão cultural mesmo de ter, tem que seguir o que a sua avó é. A sua mãe é casa de família que tem que trabalhar, o chão, não desmerecendo quem trabalha, quem faz, muito pelo contrário. Mas é como se a gente não pudesse sonhar, sabe? Voar, sonhar. Então, sempre gostei de estudar, tudo meu foi muito sozinha, né? Você tá ali, você quer... Eu vou estudar mesmo, tudo que eu entendi foi porque eu corri mesmo, sabe? Eu quis, porque era meu. Porque a comunicação sempre me pegou muito, sabe? Então é muito bom a gente ver hoje vocês aqui, né? 2 pessoas potentes trabalhando aí na secretaria, sabe? Trazendo Thalita, cantora, e você, Jean aqui, sabe? Dono desse podcast, com tantos talentos, trazendo pessoas maravilhosas, né? Isso mexe um pouquinho, que eu senão vou parar de falar, porque eu quero chorar, porque mexe comigo.
desse legado da semente, né? Os seus filhos, possivelmente, não vão ter esses arquétipos que você teve, né? E aí a gente é muito triste quando a gente olha, por exemplo, Conceição Evaristo, Benedita, que relatam, eu já ouvi elas falando várias vezes. Benedita esses dias falou numa declaração num seminário de turismo que aos 70 anos ela teve a oportunidade de estar no Teatro Municipal. Aos 70 anos. Depois de deputada, tinha 3 mandatos, ela falou. E aí, a Conceição Evaristo, mesma coisa, teve a oportunidade de ser reconhecida em suas obras depois também de 60 anos. E hoje a gente fala o tempo todo, Conceição. Todas as filhas convidam Conceição. Carolina Maria de Jesus, com as suas obras reconhecidas pós-morte. Ela nem teve a decência de ser reconhecida ainda em vida. Hoje a gente fala de Carolina, uma catadora de resíduo sólido para sustentar. Quanto essa mulher negra, carregando aquela carroça, foi arrasada, né? Foi aterrorizada. E hoje parece que ela é um grande mito, né? Uma mulher assim. E a gente não pode esquecer dessas histórias, né? Então, a nossa luta é para que a gente possa ter o futuro mesmo. E sabe o que eu falo? O que vocês estão trazendo é muito importante, até para a gente contextualizar, né, diante do que a gente vem falando do nosso videocast, é porque é uma cultura que foi enraizada lá atrás e que muitas das vezes, o que a Jorge acabou de falar, da quebra dos ciclos, para que aquilo não se repita com os filhos dela, com os netos dela, e que em algum momento isso tem que acontecer. Em algum momento a gente tem que... pesado nessa, hein, Jean? Então eu acho isso importante, porque a quebra do ciclo ela é necessária. Ela não é só importante. Ela é necessária para que a gente tenha outras percepções. E até porque quando a gente fala, por exemplo, dos jovens, né, das crianças hoje que já estão vindo numa outra realidade, com uma outra percepção, é importante que a gente se atente que são histórias diferentes. São contextos diferentes, que você trouxe da novela, exatamente isso. Ela está contando contextos bem diferentes para mostrar que a minha mãe agia assim, minha avó agia assim, eu vou continuar agindo da mesma forma? Poxa, a gente está numa outra sociedade, a sociedade já mudou, a gente precisa perceber isso. E aí, e algo que eu acho que é importante também a gente trazer para esse contexto, é que, por exemplo, eu queria saber de você como que o poder público pode caminhar realmente junto com uma sociedade civil, mas com o objetivo de fortalecer as potências, porque potência é o que a gente mais tem. Mas onde elas estão? Cadê essas potências na sociedade que a gente acaba não vendo, né? Ou quando a gente vê, tá aqui na revista Impacto Solidário, né, que a gente está fazendo aqui, tá num podcast, mas por que elas estão longe dos holofotes? Por que elas estão longe, né, da possibilidade de ganhar mais e ser valorizado pelo seu trabalho? E não por ser valorizado por ser uma pessoa preta. Não é só sobre isso. Exatamente. Eu sou valorizado pelo talento que a Thalita tem. Né? Independente dela ser uma pessoa branca, preta, mas eu quero valorizar o potencial que ela tem. Então, cadê essas pessoas? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que a gente pode... Impacto. Aliás, eu acho que é um dos trabalhos mais interessantes sobre mapeamento de artistas e personalidades da nossa cidade. Porque a gente tem muitos editais lá que a gente chama de edital de pontão, que visa fazer mapeamento, porque aí para o poder público é importante ter uma inteligência ali, dados, porque a gente da prefeitura, né, a gente tem muitos dados, só que a gente não transforma ela em inteligência. Eu acho que você faz com a revista uma cartografia muito sensível dessas pessoas, porque não mostra só o que elas fazem, quem elas atendem, qual é o público, porque é interessante para mim essas informações na hora de elaborar algum projeto de fomento, algum programa de fomento. Eu acho que ali a gente tem a oportunidade de mergulhar mais sobre ela enquanto o próprio território, né? Agora, sobre a sua pergunta, eu acho que é muito complexo, porque a cultura, eu não sei se a gente está falando de cultura ou do agente cultural ou artistas, são pessoas diferentes, né? São atores da nossa sociedade que são diferentes. O agente cultural, ela vai tentar fortalecer o que o artista, ou tentar construir manifestações culturais no seu bairro. Eu vou dar um exemplo aqui. No meu bairro lá, que eu já não moro lá em Cascadura, eu descia no prédio, em determinado momento do ano, você via os garotos costurando os bate-bolas. Então, ali era possível que aquela manifestação cultural construía a unidade daquela comunidade.
eles se encontravam toda vez à noite para fazer a confecção. E no carnaval tinha a saída dos bate-bolas, que era a coisa mais linda que eu já pude presenciar na minha vida. Então isso é uma coisa, é uma manifestação cultural. Agora, como alguém pode, como a Thalita, se destacar, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o capitalismo, com a indústria cultural. Com certeza. Né? Que também não é ruim, porque, né, a gente, gira, né? os nossos precisam também ganhar dinheiro, né? Tem a sua família, precisa também crescer. Mas o que a gente tem visto é uma sensibilidade hoje maior dessas redes de empresas que possibilitam que pessoas negras possam estar nas novelas, fazendo filmes, sendo diretores de filmes. Eu tenho recebido muitos diretores do cinema negro aqui no Rio de Janeiro. Tem sido muito interessante. Eu acho que isso já não cabe só à cultura. Eu volto a falar do caráter da cultura enquanto poder público, que é transversal. Você precisa de uma série de políticas de impacto a fim de que toda a sociedade possa reconhecer os talentos das pessoas, inclusive com a questão racial presente. Eu não gosto de descolar muito, assim, independente da cor. Não, com a cor, com tudo. Perfeito. Com a cultura, com a linguagem. Tenho identificado isso. A gente não está no momento ainda em que a gente pode dizer assim, olha, acho que já conseguimos chegar naquele lugar, mas eu acho que a mobilização tanto do poder público, veja, a Érica hoje ocupa um lugar muito importante na prefeitura. Eu acho que o turismo é como a cidade quer comunicar para o mundo. E a Érica está lá fazendo um trabalho importante. Aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, a gente tem pela primeira vez a Secretaria de Igualdade Racial, hoje com Edson Santos. Isso é, assim, uma conquista enorme, visto que é um órgão recente historicamente, que tem há 20 anos atrás, quando foi criada a primeira Secretaria Nacional de Igualdade Racial. Então, assim, as coisas, elas estão acontecendo, embora o mundo, eu tenho entendido, avance mais do que as políticas de igualdade racial. Sim. A gente precisa sintonizar para que essa reparação ela seja feita e que, de fato, as pessoas negras elas possam ser recompensadas pelo trabalho que elas já fazem. Gente, só um adendo, eu acho que a gente acertou mesmo na revista, porque ele falou 500 palavras, impacto. Cara, a gente tá no... Só trazendo um adendo aqui, é essa questão da história do pertencimento. Eu já vivi na pele, assim, duas coisas. A gente teve um amigo do meu esposo que foi esses dias no meu show, a gente convidou pra poder ir no meu show, Whitney Forever, né, que eu faço mais de 8 anos de tributo a Whitney Houston. Nossa, deve ser maravilhoso. Dia 17 de dezembro, já Vitória Mais Rio, Igreja Madre, também Whitney Forever, já estão convidados. E eu posso falar que eu já vi no mínimo 5 vezes. Muito bom. E a gente convidou ele para ir no espetáculo e ele perguntou assim, amigo, o que eu visto? É um rapaz de mais de 40 anos, né, amor? 34. Mas é verdade, né? Ele não sabia com o que ir vestido no teatro. Há uns anos atrás, eu dei a louca, né? Eu sou... coisa da minha mãe, da minha avó, que sempre foi assim, gente. Da louca, eu quero transformar o mundo. Eu peguei o show da Whitney Tributo, que era feito no Paris 6, lá em São Paulo, no Burlesque. E falei, ok, eu tô com esses figurinos aqui, eu quero que o meu povo tenha acesso. Eles pagavam lá ingresso caro, agora eu vou fazer com ingresso barato e levam 1 quilo de alimento, paga R$20. Ninguém foi. É, lógico. Porque não tem pertencimento. Não tem pertencimento. Eles acham que não é meu Isso lugar. Não é pra mim. Isso não é pra mim. Então, acredito que isso a gente vai vendo com o que está acontecendo, né? É um trabalho muito... que não pode ser... tem que ser incansável, não pode deixar de ser feito... Mas é um trabalho de formiguinha de ver, a Thalita tá ali, esse amigo que já foi falar, vamos na próxima, a gente tem que... Em rede, né, Thalita? Em rede. Porque, assim, na verdade, sabe o que eu vejo muito? Eu até te fazer essa pergunta. Eu, como agente cultural também, né, que a gente é... a gente é cantora, a gente é casado. É isso que... É uma loucura, porque quando abre um edital, quando você vai ver a verba...
Isso é uma coisa que a gente precisa levantar mesmo. Não dá pra falar pra esse povo, explica pra esse povo, que a gente não pode ficar 3 meses trabalhando, botando o povo pra trabalhar. Porque, ok, quando você é um agente cultural, isso fica ainda pior. Porque eu, por exemplo, tenho que ser agente cultural e ser a pessoa que faz. Porque artista. Então você tem que escrever, você tem que produzir, você tem que entregar. Por mais que a gente esteja querendo sair desse lugar, a verba que é disponibilizada, ela não permite a gente contratar uma empresa para fazer isso. Dentro do mercado, existem muitas empresas que estão, inclusive, se aproveitando disso. Pega pro artista, dá isso aqui e... A gente conversou um tempo atrás sobre isso também. Isso é real, mas quando você bate num edital que seja mais direto, a pessoa, o governo disponibiliza uma verba que dá para você pagar a banda de uma balajuquinha. É porque o recurso público geralmente é voltado para a sustentabilidade de um projeto. Ou seja, você tem um planejamento anual. Aquela pessoa que está ali no território, ou melhor, em algum bairro distante que não é central, ela dificilmente vai se conectar com patrocinadores de empresas privadas. Ou seja, ela não consegue aquele montante para, de fato, financiar. Aí ela depende do poder público. Então, é um recurso público para fazer com que aquele projeto não deixar de acontecer. Entendeu? E a gente teve... Desculpa. A gente teve uma experiência de um quilombo que, pela primeira vez, submeteu o seu projeto, conseguiu ser contemplado pelo edital e ele só participou uma vez. Isso já tem 4 anos. Porque eles conseguiram desenvolver a própria economia do quilombo por meio de um edital lá atrás. E eles não precisam mais do recurso público para isso, entendeu? Aí por isso que tem essa coisa. O poder público, ele vai ativar culturalmente com um grande recurso, geralmente em datas especiais. Por exemplo, 20 de novembro. A gente tem shows 20 de novembro porque é uma data muito especial. Mas é isso que eu falo. Aí eles pegam e contratam grandes artistas. Sim. Sim. Entende onde mora o problema? Eles vão lá e contratam grandiosos artistas que já têm a visibilidade, que pode pedir para as empresas se conseguir esse patrocínio e paga uma merreca para quem está começando. É preciso, que eu já botando coitado do menino. Mas é bom, porque a gente fala aqui, tá conversando, coitado do menino aqui pressionado, governo. O governo, coitado, você, governo, que contrata os grandes artistas que vão vir com grandes cachê no dia 20 para falar sobre mim. Nossa. Isso entende? Mas isso é fruto da cultura. Se ele colocar... Vou nem falar você. Se ele colocar Érica Assis, qual é o público que vai? Mas se ele colocar quem já tem renome, aí tem, porque nós somos assim. É um gatilho, é uma rede. Daí a importância do Iago estar lá na secretaria, da Érica estar na secretaria, de você estar ocupando os espaços. Por que a gente fala da representatividade e da ocupação? É porque somos nós que vamos falar sobre nós. Então, se eu não estiver... Por exemplo, eu não tenho a caneta, mas eu estou lá... Olha, presidente André Bento, vamos fazer assim? Olha, diretora, vamos fazer assado? Porque eu tenho esse lugar que posso trazer a sementinha. Muitas vezes ele fala, não, espera um pouquinho, mas eu vou ficar ali com a minha presença. Mas se a gente olhar para trás, nem tínhamos nós. Se a gente olhar, eu faço parte de uma secretaria que tem, hoje, eu preta, mais 2 corpos pretos. 2 corpos que entraram depois de mim. Né? Então, assim, esse lugar de ocupar, de trazer essas realidades, e não são porque os nossos gestores são perversos, não. Porque eles vão falar, assim como a gente fala da nossa realidade, eles vão gerir a partir da realidade biótica, prisma, que a gente falou aqui, deles. Então, o que se acha importante na gestão, quando vai contratar para um grande lugar? Colocar os grandes nomes, né? Inclusive com representatividade. O Réveillon do ano passado deu até um debate muito grande, tocado pelo Babá Ivani dos Santos, que ele chegou a falar, poxa, mas teve um palco gospel, e botaram o Kleber Lucas o Kleber Lucas, que é amigo mesmo do Babá Ivani. Quem me apresentou o Kleber Lucas foi ele, inclusive. Que, na verdade, foi cantado pelo mãe da menininha do Gantuá, que é o Caetano Veloso. Isso. Aí eu lembro que eu falei, mas Babá,
O Caetano Veloso, Maria Bethânia, a Eked Larissa, que é a Anitta, todos cantaram também para orixás e no palco principal. Ou seja, a representar. Meu questionamento não é esse. Meu questionamento é: se tem a verba para contratar um grande artista, por que nesse mesmo evento, já que esse grande artista colocou luz nesse local, não coloca o pequeno remunerando bem? O meu posicionamento é esse, não é contra as pessoas que lutaram. Mas remunera mal, porque a gente paga, a prefeitura nos grandes eventos, ela não tem uma rubrica definida para o artista. É ele que decide quanto que ele vai receber. Claro, dentro daquilo que ele já tem, Desculpa. Não, dentro daquilo que ele já cobra para outros, porque quem contrata é a produtora terceirizada. Entendeu? Então não existe assim, a prefeitura ela não faz distinção, é o próprio mercado que faz. Sim, o mas sistema. É o sistema. A minha pergunta, não seria então legal, talvez, para esses grandes eventos criar um edital? Olha ela já jogando Já não tem Existe a legislação. Eu já joguei aqui, porque seria uma grande oportunidade, até mesmo do sonho do rapaz, ver o cara da comunidade dele, indo cantar no Réveillon de Copacabana, com o Kleber Lucas, com a galera que já tá lá em cima. Realização de sonho e esperança para muita gente. Fora de uma produtora que muitas vezes, gente, a gente vive num mundo corrupto. Não é um país só. Nosso mundo é desde sempre assim. Então não teria um pouco mais de oportunidade para pessoa. Enfim, gente. Não, vai. De me explicar toda a situação. Porque a gente citou aqui uma programação que é já no quase soltando os fogos, entendeu? Mas durante todo o dia tem vários artistas que não são tão conhecidos, outros que são mais conhecidos. É a mesma coisa que acontece no Rock in Rio. Assim, você tem uma série de palcos, inclusive no próprio palco principal, artistas de primeira viagem ali subindo ao palco e tendo a oportunidade de levar a sua arte para as pessoas. Eu acho assim, o que vai definir o poder público, ele tem uma responsabilidade muito grande, até maior do que esses grandes eventos, com os territórios, porque elas dão a possibilidade das comunidades, das pessoas acessarem e também produzirem cultura toda semana, por exemplo. Por isso que tem essa política de cultura viva que foi criada pelo Gilberto Gil em 2003, 2004, que é você fomentar aqueles pequenos projetos para que, por exemplo, uma roda de poesia, ela possa acontecer naquela praça pública toda semana e aquela criança que está passando ali naquela rua, ela tem aquele projeto cultural como referência e não fugir da referência dela à produção artística e cultural. Então, assim, o poder público ele deve ser mais cobrado por essas ativações, por essas ações, do que necessariamente os grandes eventos, porque aí é muito ditado mais pelo mercado do que o poder público. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo o link. Eles perguntaram o porquê que não tem essa luz, o porquê que não tem essa ênfase. Se o poder público utilizasse desses grandes eventos para colocar luz sobre os pequenos... Porque o menino passa até essa roda aí toda semana. Mas coloca. Entendeu? Coloca. E, por exemplo, sei lá, criar anualmente daquelas rodas, os melhores vão se apresentar em Copacabana no Novo. E aí vai aquela galera toda da comunidade, desce, caraca, fulano conseguiu o ano todo, fez e chegou lá. Porque o ser humano, ele funciona por mérito, né? Ele funciona por conquistar, por alcançar. É uma ideia, governo! Gente, ali tá aqui sendo utópica, entendo perfeitamente. Mas na minha cabeça, assim, talvez fosse essa esperança, porque a gente quer ser... Eu sempre quis ser a Xuxa Preta, gente, porque a Xuxa tá na TV. Não tinha referencial para todo mundo. Mas você tá aqui do... Você tá aqui não! Eu sou a Xuxa Preta, eu tenho a minha nave. A nossa sociedade, ela é orgânica. Assim, o poder público, com o sistema que nós temos, de um regime democrático e também de mercado, é muito difícil, porque senão nós vamos ser acusados de autoritários, porque estamos definindo para além dos preços tem um peso muito grande para a produção cultural e vai muito além da gestão.
Por isso que eu volto a repetir. Por exemplo, a gente está na gestão pública, a gente não pode escolher por aquilo que vai ser, qual que a gente prefere ou não ser cobrado. Mas como eu assumi a gerência de territórios, hoje de rede complementar pela cidade, eu sou muito mais cobrado pelas pessoas que raramente veem projetos culturais acontecendo nos seus bairros do que necessariamente os grandes eventos, que hoje também nem estão na minha alçada. Gente, mas olha só, o que a Thalita trouxe também é muito interessante. Porém, pra gente amenizar, né, porque o tópico é maravilhoso, pra gente amenizar, tem uma coisa maravilhosa, que são esses docinhos maravilhosos, que é o nosso chocolate, e aí a gente vai trazer mais um patrocinador chamado Dischoco, que é maravilhoso. Georgia, depois de um papo de impacto maravilhoso como esse, nada melhor do que um docinho, você não acha? Olha, eu acho mesmo, Jean. E a Dischoco entende muito bem. Doces que não apenas adoçam, mas que conectam, inspiram e criam memórias. E trazem qualidade de vida e ainda podem ser personalizados. Eles têm pavês, tortas, brigadeiros, tudo produzido de forma manual e principalmente artesanal. Além disso, eles contam histórias que transformam o simples em algo especial, sabe? Quer se permitir esse momento? Segue lá nas redes sociais a Dischoco. Bom, voltando desse momento aqui que a gente estava, eu acho que é importante a gente lembrar do quanto esse momento pra gente é importante, para as outras pessoas e as nossas discussões. E a gente está basicamente se encaminhando para o final. E aí depois desse papo, que eu acho que fica mais claro sobre cultura, sobre educação, sobre o quanto é importante a gente falar todos os dias sobre os mecanismos, sobre ferramenta, sobre capacitação, porque a cultura está intrínseca na nossa sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, deixassem um recado, né, para essas pessoas, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar, de repente, para quem não quer desistir do seu sonho, para quem entende que é importante trabalhar com a cultura, mas de certa forma, o que eu preciso fazer para não desistir desse caminho? Queria que cada um falasse um pouquinho sobre essa mensagem, sobre algo que seja motivador, inspirador para essas pessoas. Eu comecei, eu me embananei porque tinha que fazer autodescrição. Então agora, para finalizar, você começa. Gente, só segura na mão de Deus, na sua fé, no que você acreditar e vai. Você é capaz de fazer o que você quiser. Nada pode te limitar, nada pode te deixar para trás. A gente paga por aquilo que a gente não fez. Então faça tudo que você tiver vontade de fazer. Se você quiser sonhar em ser um avião, pode ser real, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente fala acontece, sabe? Então sonhe, não bote limite nos seus sonhos, não. Vai embora, eu tô aqui, gente, ainda não cheguei não, tá? Meu Deus, tá aqui trabalhando muito, mas eu fui chegando e fui avançando quando ninguém dizia que eu podia ser alguém. Tadinho, nem meu pai acreditava direito que a gente podia estar com a vida que a gente tem hoje. É real, é de verdade. Eu fui louca, seja louco. Quando alguém virar pra você e falar assim, você é louco, seja louco. Mas ficar com certeza, maluco, beleza. Só canta pra eles assim, ó. Vai embora. Não tem nem pra falar, meu Não vou cantar, não vou passar vergonha. Tem uma letra de Cidade Negra que fala: você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Olha isso, gente! Antes de dormir. Bem aquele ditado, né, das baianas, das nossas avós, só sabe a temperatura da panela, a mão que mexe, né? Então, das nossas dores, dos nossos amores, só a gente sabe. Então, a gente precisa, primeiro, vencer a nós mesmos a todo dia, né? Porque é difícil a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? E se focar, muitas vezes, no que é feito, porque o feito é melhor do que o perfeito. Aí a gente fica sonhando demais, né? Porque essa coisa do sonho, mas faça hoje, né? Se mantém vivo, faça amanhã. A persistência, a constância. Muitas vezes a gente não ocupa outros lugares porque a gente não faz o que tem que ser feito. Né? Você agora, como ME, como você disse, você precisa fazer outras tarefas. Talvez
olhar mais como gestora, né? Eu, como uma mulher, né, estando gestora também, eu tenho um negócio e muitas vezes eu deixo meu negócio de lado. E eu preciso olhar para o meu negócio, meu Deus, não fiz nenhuma locação do meu espaço esse mês, não está fechando. E a gente tem que fazer o dever de casa. Né? E pensar que os nossos territórios também precisam ser amparados nesse lugar. Né? Então, esse é o nosso poder de estar ocupando, de dar ferramenta para esses jovens, para essas mulheres empreendedoras. Né? Certa vez lá em São Gonçalo foram aprovar uma lei, e a lei da Feira da Mulher Empreendedora foi aprovada na assistência social. E aí eu fui para lá, parabenizei quem conseguiu essa aprovação, mas eu também falei, cara, tinha que ter sido aprovado na economia, né? No desenvolvimento econômico, porque a gente ainda fortalece o lugar da mulher que é vulnerável para fazer venda do seu doce para ganhar o dinheiro. Não como empresária. Exatamente. Então, que a gente possa seguir, né, fazer o dever de casa, não desistir. Desistir não é uma opção. É difícil para todos nós, né? Muito mais para nós, corpos pretos. E não dá para a gente descolar esse lugar. Às vezes as pessoas falam assim, você fala disso toda hora. Mas a gente precisa falar. É que nós somos, né? Nossa essência. Não tem como não falar sobre isso. E a gente precisa falar porque, assim, a gente já caminhou alguns passos, mas ainda temos muito para caminhar. Olha, gente, quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Eu sou uma pessoa extremamente dura e, assim, ter essa troca de conversa com duas pessoas que são artistas, uma, além de artista, é gestora, outra empresária, para mim é inspirador também estar aqui com vocês. Quero agradecer por isso. Eu não acho que a cultura pode tudo, mas ela pode muita coisa. Eu acho que tem um poder ali de transformação que a gente também não pode romantizar. Eu acho que a cultura tem muito do trabalho do agente cultural e do poder público também. A questão, às vezes, é baixar a poeira para a gente entender exatamente como efetivamente a gente pode transformar o mundo por meio, instrumentalizando a cultura. Instrumentalizando a cultura. Para gerar impacto. Ai, gente, olha, que conversa poderosa. Muito bom conversar com vocês. A gente sempre fala das bancadas que a gente tem tido aqui, né? Bancada preta, bancada diversidade, bancada onde a gente consegue falar de forma muito tranquila, né? Ter uma conversa agradável, saudável. Então eu fico muito feliz. Agradeço imensamente o carinho de vocês. E aí eu acho que tem uma coisa que eu queria terminar que eu acho que é importante lembrar, que a cultura ela é economia, ela também é educação e principalmente ela é afeto. Acho que a gente tem que começar a lembrar e também olhar a cultura com esse olhar, né? Até mais acolhedor nesse sentido. E aí eu sempre acho que é o que nos faz realmente persistir, existir como sociedade. Eu acho que o principal é a gente começar a entender que a gente vive em sociedade e é importante a gente estar atento a essa percepção como simples fatores de produção cultural, de agente cultural. Então, quero muito agradecer aqui o espaço de vocês no nosso videocast. Vocês foram maravilhosos. Obrigado mesmo pelo carinho. Que agradecemos também, gente. Assim, foi de um aprendizado muito grande essa troca que a gente passou aqui, o que a gente conversou, e de uma forma de respeito um com o outro, sabe? De ouvir o outro, de se colocar no lugar e trazer o seu próprio lugar também, sabe? Então, assim, muitíssimo obrigada por vocês, Érica, você é maravilhosa, sabe, te ouvir falar é um aprendizado muito grande, sabe, você com essa sua potência, sabe, Thalita com essa sua história maravilhosa, eu já estava pensando na matéria que eu vou fazer, sabe, assim, então, exato, você maravilhosa, sabe? Então, muitíssimo obrigada. Eu sou sua fã desde sempre, te acompanhava desde o Raul Gil ali, sabe? Televisãozinha ligada, escutando você cantar e te imitando a beça, cantando, né? Sabe? Então, muito obrigada por esse momento, de partilhar assim, com a sua história com a gente. Iago, incrível também. Iago, todo timidozinho ali, sabe? Na gadeira, mas, cara, você foi maravilhoso, sabe? Trazendo toda a sua experiência lá de dentro da secretaria, lá da prefeitura, sabe? É um trabalho árduo que a gente sabe que não é fácil estar ali, né? Representando, trazendo, fazendo, mas muitíssimo obrigada por trazer essa troca pra gente aqui. Obrigada mesmo, gente. Sou sua fã, Iago. Olha, e se você que entendeu que Papos de Impacto tem tudo a ver com você e quer fazer com que a sua marca seja um apoiador, um patrocinador do nosso trabalho, do nosso videocast, entre em contato com a gente que a gente está esperando você aqui. Bom,
A gente está realmente terminando. O Papo de Impacto é uma realização da Interconectados Comunicações e Eventos e, principalmente, a gente tem que lembrar que é uma extensão da nossa revista Impacto Solidário. E falando nisso, nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre o tema afroempreendedorismo e educação financeira, que provam aqui pra gente que o impacto começa nas bases e que se espelha no mundo. Então, eu quero te convidar para o nosso próximo episódio. A gente vai ficando por aqui com esses convidados maravilhosos. E, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Exatamente. Tchau, tchau. Empreendedora e consultora de negócios. Além disso, hoje ela também... Ai, desculpa, perdão, vou de novo, tá? Nossa, eu tava aqui tentando... Eu tava aqui tentando achar o que eu vou tirar dela pra falar de doce. Meu sério.